E se tudo que a gente acha que é real, tipo a cadeira em que se está agora, a tela que está na frente, o mundo inteiro lá fora, e se nada disso existisse como matéria física? E se tudo fosse, no fundo, uma construção da mente? Pois é, se prepare porque a gente vai mergulhar numa das ideias mais radicais e, olha, fascinantes da filosofia moderna, o idealismo imaterial de George Berkeley. Essa é aquela charada filosófica clássica que, nossa, todo mundo já ouviu alguma vez na vida, né? Geralmente, o papo vai para ondas sonoras, percepção, mas para o filósofo George Berkeley, a resposta é muito, mas muito mais chocante. E ela vai direto no coração do que é a própria realidade. A resposta radical do Berkeley para essa e para todas as outras perguntas sobre a existência está toda contida nessa famosa frase em latim: esse esper percipi. E essa é a chave para a gente conseguir destravar todo o sistema filosófico dele. E o que essa frase quer dizer? Bom, literalmente, ser é ser percebido. Para o Berkeley, a existência de uma coisa e a percepção dessa coisa são a mesma coisa. Não tem diferença. Essa é a ideia central do idealismo imaterial dele. Então, o ponto principal é esse aqui. O idealismo imaterial diz que não existe um mundo material lá fora, sabe, independente das nossas mentes. A realidade não é feita de átomo, de partícula física. Ela é feita de ideias e percepções. A própria substância do universo, para ele, é mental. Mas, afinal, quem era o cara por trás dessa ideia tão diferente? George Berkeley foi um filósofo irlandês e também bispo anglicano lá do século XVIII. Ele fazia parte da tradição do empirismo britânico, junto com gigantes como John Locke e David Hume. Ele estava ali dialogando com as ideias deles, mas, como a gente vai ver, ele discordava e muito de alguns pontos cruciais. Para entender por que o Berkeley propôs algo tão contraintuitivo, a gente precisa sacar o problema que ele estava tentando resolver. Ele era totalmente contra o materialismo, aquela ideia de que a realidade fundamental é a matéria física. Para ele, isso era um prato cheio para o ateísmo e para o cetismo. O argumento dele é de uma simplicidade genial. Pensa numa maçã. O que a gente percebe? A cor vermelha, a forma redonda, o cheiro doce, a textura lisa. A gente percebe qualidades. Agora tenta perceber a matéria da maçã separada de tudo isso. É impossível, né? Para Berkeley, se a gente nunca pode perceber a matéria, por que raios a gente deveria acreditar que ela existe? É uma suposição extra que não serve para nada. Agora, o que é muito legal aqui é como Berkeley vai para cima do seu predecessor, o John Locke. O Locke tentou salvar a matéria dizendo o seguinte: qualidades como forma e movimento, as primárias, existem nos objetos. Já cor e som, as secundárias, existem na nossa mente. O Berkeley chega e diz nada disso. Ele argumenta que não dá para conceber a forma de um objeto sem conceber também a cor ou a textura dele. Todas as qualidades são inseparáveis e dependem sempre da percepção. Ok, então se não existe matéria, o mundo é feito de quê? Se o Berkeley derrubou esse pilar da matéria, o que ele colocou no lugar? A resposta dele tem 3 componentes essenciais. Vamos ver. Para Berkeley, a realidade consiste em apenas 2 coisas. De um lado a gente tem as ideias, que é tudo que a gente percebe. As cores, os sons, os cheiros. Elas são passivas, elas não fazem nada, só são percebidas. Do outro lado a gente tem os espíritos ou mentes. Elas são ativas, são elas que fazem a percepção acontecer. Nós somos espíritos. E o ponto crucial, Deus também é um espírito. E aqui a gente chega na objeção mais famosa e mais óbvia de todas. Se ser é ser percebido, isso quer dizer que a minha mesa de trabalho some quando eu saio da sala? A lua deixa de existir quando ninguém está olhando para ela? Parece um absurdo total. Só que o Berkeley tem uma resposta poderosa e muito elegante para isso. Não, as coisas não ficam piscando, aparecendo e desaparecendo. E a razão é simples. Existe uma mente infinita, um espírito onipresente que está sempre percebendo tudo. Esse espírito é Deus. A mente de Deus garante a continuidade, a ordem e a coerência do mundo. A realidade é, na essência, um conjunto de ideias que são constantemente percebidas na mente de Deus. Olha, pode parecer uma teoria meio maluca, mas o imaterialismo do Berkeley teve um impacto profundo e duradouro na filosofia. Não foi só uma curiosidade, foi uma jogada séria, com objetivos bem claros. O Berkeley levou o empirismo até a sua conclusão lógica. Se a gente só conhece aquilo que a gente experimenta, então a gente não conhece a matéria. Simples assim. Essa ideia radical empurrou filósofos como David Hume a serem ainda mais céticos. E no fundo, a filosofia dele tinha um propósito teológico.
Ao eliminar a matéria, ele eliminava o que ele via como a base do ateísmo, colocando Deus não só como criador, mas como sustentador constante de toda a realidade. E assim, a gente volta para o ponto de partida. Essa pequena frase em latim, esse spécipe, não é só um slogan, é a base de uma visão de mundo completa. Um mundo que é real, ordenado, vibrante, mas um mundo cuja existência não está nos átomos e sim na percepção de uma mente. No final, a análise do Berkeley deixa a gente com uma pergunta de dar um nó na cabeça. Ele oferece Deus como a resposta para a continuidade das coisas, mas a ideia central dele nos força a repensar a própria natureza do que significa existir. E a forma como cada um responde a isso revela muito sobre as nossas próprias certezas a respeito da realidade.